Hoje a gente vai começar com esse tema, que chama Uns aos Outros. Então a primeira coisa que o autor do livro fala é o seguinte, é que a gente tem que... A primeira coisa é tentar encarar uma forma mais bíblica e mais correta de encarar os mandamentos e princípios da Bíblia. Aí pode passar. A primeira coisa que ele explica é o seguinte, que no senso comum, né, que no senso da maioria das pessoas, e também eu encarava dessa forma, todos os mandamentos e princípios da Bíblia, eles têm o mesmo valor. Né? Num jogo de dominó, as pecinhas não têm valores diferentes, né? Ou seja, elas têm valores diferentes, mas a validade no jogo é a mesma, né? Se você está com a pecinha 6, e a pecinha 1, elas valem a mesma coisa, desde que você consiga montar, certo? Não é igual um jogo de carta onde o as vale mais do que a dama, por exemplo. E muitas vezes a gente encara os princípios e mandamentos da Bíblia da seguinte forma: todos eles são importantes e todos eles são importantes da mesma forma. E a ideia aqui é a gente perceber que todos são importantes, mas nem todos têm o mesmo nível de importância. E o que ele explica? Pode passar mais um. Que na verdade a gente deveria encarar os princípios e mandamentos bíblicos como se fosse um alvo. Como que é o alvo, né? No centro do alvo você tem uma pontuação maior, e à medida que vai afastando do centro do alvo, ainda é importante, mas tem uma importância um pouco menor. Né? Lá no centro do alvo, lá o vermelhinho, a validade vale mais pontos, e à medida que o preto vale um pouco menos e o branco vale um pouco menos ainda. Para dar um exemplo, claro, um exemplo é só hipotético, tá? Por exemplo, se eu chego e conto uma mentira para o Marcelo aqui, ó. Engano o Marcelo, eu vou estar fazendo mal para ele? Vou? Vou. Vou estar desobedecendo um mandamento bíblico? Vou. Agora, desculpa, viu, Samuel, é só hipotético. Agora, se eu mato o Marcelo, não vou fazer isso, Marcelo. Se eu mato o Marcelo, eu vou estar fazendo mal para o Marcelo? Vou estar desobedecendo o mandamento bíblico? Mas o que é pior para o Marcelo? Morrer, não é? A mentira eu tenho ainda a chance de me arrepender, né? Falou, Marcelo, aquele dia eu contei um maior caô para você, cara, desculpa, estava querendo te impressionar, estava precisando de um dinheiro, né? Eu tenho condição de ir lá e me retratar com o Marcelo. Agora, a outra coisa é definitiva. Ou seja, eu estou dando esse exemplo só para a gente perceber que nem tudo na Bíblia é importante, mas as coisas têm valores diferentes. Algumas valem mais do que outras. Apesar da gente aprender que todas as coisas são importantes. E a gente, aqui na nossa igreja, a gente tem, graças a Deus, um conhecimento bíblico, um estudo bíblico sério. E a gente aprende que todas essas coisas são importantes. E são, eu não estou querendo desmanchar isso. A gente mentir é pecado. As coisas que estão na Bíblia, que ela ensina lá, é pecado. Mas a gente tem que começar a entender que algumas coisas são mais centrais do que outras. Ficou claro? Ficou claro para todo mundo lá a ideia do dominó e a ideia do alvo? Alguém ficou com alguma dúvida? Se tiver, pode perguntar. Não tem problema nenhum. Ficou claro, né? Então, assim, para a gente não ficar só na metáfora aí do dominó e do alvo, vamos ver uma escritura que fala claramente sobre isso. Quem quiser abrir, Mateus 22, 36 a 40. Mas a escritura está aqui completinho. Fala assim, ó. Os fariseus perguntaram para Jesus, né? Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Ou seja, eles queriam saber aquilo que era mais importante na lei. Ou seja, de tudo que a lei ensinava, todos os preceitos, o que era mais importante? Jesus disse-lhe: amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amará o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ou seja, ficou bem claro que Jesus pegou esses dois mandamentos e fez o quê? Colocou no centro do alvo, né? Ou seja, a coisa mais importante que um cristão pode ter em mente é amar a Deus em primeiro lugar e amar o próximo como a ti mesmo.
E ainda para deixar mais claro, no final Jesus fala, olha, destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ou seja, o que ele quis dizer? Isso resume tudo. Se você tiver em dúvida, se você está vivendo de acordo com o que Deus pede, é só você lembrar, eu tenho amado a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo? Se sim, você está vivendo uma vida de acordo com aquilo que Deus pede. É claro isso, irmãos, para todo mundo? Parece óbvio, mas muitas vezes não é. Né? Como a Bíblia ensina muitas coisas, a gente tem muitos ensinamentos, e a gente está num mundo ainda que a gente ouve muitas coisas de várias religiosas, de várias coisas. A gente fica às vezes meio confuso sobre aquilo que Deus quer de nós, sobre aquilo que é mais importante a gente dedicar a nossa vida, nosso tempo, nossas orações. Pode passar mais um, chega. E a gente tem que começar a pensar, irmãos, que esses 2 mandamentos, eles estão interligados. Amar a Deus e amar o próximo. Porque você viu que Jesus, através de um recurso gráfico, que nem isso aí, é mais fácil perceber. Mas Jesus quis falar que eles estão interligados. Ele falou, olha, o primeiro é este, e o segundo, que é semelhante ao primeiro, é esse. Ou seja, Jesus quis dizer que esses 2 mandamentos, amar a Deus acima de todas as coisas, é superior ao segundo, mas eles estão interligados. Né? Quando você pega uma balança dessa daí de mercearia e coloca lá 1 quilo de feijão de um lado, o que acontece com o outro lado? Ele sobe, né? Se você colocar pesos semelhantes, o que acontece? Fica equilibrado, né? Então, assim, eu queria perguntar para vocês acham que é possível amar a Deus sem amar as pessoas? É possível? Biblicamente falando, é possível? Mas vocês acham que na prática muita gente não tem feito isso? Como que a gente pode amar a Deus sem amar as pessoas? Eu lembro uma vez que quando eu estava fazendo faculdade, a gente estava evangelizando lá na Newton de Paiva, a gente evangelizava lá direto, e eu convidei uma moça. E ela exemplifica isso. Aí eu convidei essa moça, eu estava conversando com ela, e perguntei para ela, falei assim, como é que é? Você evangeliza as pessoas aqui na faculdade, você fala de Deus? Ela falou assim, olha, o meu dom é da música. O meu marido é que mexe mais com esse negócio de evangelismo, de convidar as pessoas. Ou seja, um exemplo forçado, real, mas forçado, o quê? Ela enxergava que o dom dela era cantar, e se ela fizesse isso, estava tudo certo. Que amar não era talvez ela era tímida, talvez ela tinha alguma dificuldade de se relacionar, mas ela não enxergava que amar é uma exigência, um mandamento para todos nós, né, que somos cristãos. Ou seja, não dá para amar a Deus sem amar as pessoas. Essas coisas estão interligadas. E o contrário, dá para amar as pessoas sem amar a Deus? O que vocês acham? Dá ou não? Acho que dá. Pois isso é uma pergunta interessante. Mas será que esse amor que algumas pessoas têm por outras, sem um amor a Deus, é um amor segundo o padrão de Deus? Não, né? Para amar as pessoas, a gente precisa estar perto de Deus. A gente precisa ser espiritual, a gente precisa estar orando, a gente precisa estar aprendendo. E para ter amor por Deus, a gente precisa estar envolvido com as pessoas. Essas coisas estão interligadas. E a gente, porque talvez seja mais fácil, a gente quer quebrar essa interligação. Fala, não, eu amo a Deus da minha forma, eu busco a Deus sozinho, eu contemplo a Deus, mas e os seus relacionamentos? Não, isso já, eu busco a Deus sozinho. E muitas vezes a gente quer amar as pessoas, por exemplo, a gente sabe de religiões onde o ensino sobre benevolência é muito forte, muito mais do que a gente, né? Eu estava compartilhando lá na nova geração, o irmão deu um exemplo muito interessante. Quando você chega, por exemplo, dar uma sopa para uma pessoa um morador de rua, um agasalho, você está ajudando essa pessoa, mas você está ajudando ela na totalidade do que ela precisa? Muitas dessas pessoas, outro dia, a gente teve um evento lá na empresa e sobrou um monte de lanche, que estava limpinho, tudo, ninguém tinha mexido.
E a gente chegou lá na Praça da Liberdade e deixou o lanche assim perto de alguns moradores de rua. Foi bom para eles? Sem dúvida foi. Mas será que é isso tudo que eles precisam? Será que se eu não me capacitar com Deus, eu vou conseguir amar as pessoas como elas precisam ser amadas? Não. Então, assim, por mais óbvio que isso pareça, isso tem que estar na nossa mente. A gente precisa dessas duas coisas para poder amar a Deus. E esse livro, ele fala, o foco do livro é o quê? Sobre uns aos outros. Porque isso tem acontecido de uma forma muito grande na igreja, né? A gente lê a Bíblia, né, mal ou bem, a gente ora, a gente vem aos cultos, só que muitos relacionamentos estão se fragmentando. Muitos relacionamentos estão fracos. Às vezes a gente passa a nossa semana toda correndo atrás de diversas coisas, de estudo, de trabalho, disso, daquilo, e muitas vezes os relacionamentos não estão como deveriam estar. A gente não tem se suprido, às vezes até dentro da própria igreja. Mais difícil ainda com as pessoas que não são cristãs, né? Pessoas da nossa família, pessoas que trabalham com a gente. E a gente precisa parar para rever isso. Então, o ensino que a gente vai buscar dar é o quê? Falar sobre como a gente encorajar um ao outro, como a gente ouvir os pecados um do outro, qual que deve ser a postura de uma pessoa que vai estar ouvindo os pecados do outro, sobre confessar, sobre carregar os fardos pesados um do outro. A gente precisa disso. Até um irmão também da nova geração falou uma coisa interessante. Ele falou assim, cara, mas como que a gente vai ensinar isso para pessoas que não são cristãs ainda? Eu falei, olha, cara, eu acho que isso é tudo que as pessoas querem. Um lugar onde as pessoas estão se relacionando, onde as pessoas estão se envolvendo umas com as outras, onde as pessoas estão ouvindo o sofrimento um do outro. Então isso vai ajudar qualquer um. Eu, por exemplo, se eu não fosse cristão e chegasse num meio onde as pessoas estão falando sobre relacionamento, sobre como amar mais um ao outro, como ajudar mais um ao outro, poxa, eu ia falar, poxa, que bacana. Porque as pessoas não têm isso. As pessoas, né, você chega no seu ambiente de trabalho, você olha na face no rosto de todo mundo parece muito bem, né? Eu já falei isso outras vezes, né? A gente vive numa geração do Facebook, do Instagram, que todo mundo tá bem, né? A gente não posta foto da gente triste, da gente comendo uma coisa simples, a gente tá bem o tempo inteiro. Então, assim, a gente aprender a se relacionar de uma forma mais profunda é tudo que a gente precisa aqui na igreja e também fora da igreja. As pessoas precisam disso, de pessoas que vão ajudá-las a viver a vida e passar pelas dificuldades. Amém? Pode passar, por favor. Uma outra coisa também que eu queria resgatar e refletir, que Jesus fala que a identidade de um cristão é o amor, né? Lá em João 13,35 ele fala: com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Então Jesus ensinou que o que identifica um grupo, identifica uma pessoa como cristã, não é o conhecimento que ela tem das Escrituras, não é se ela é extremamente justa. Essas coisas são importantes também. Mas Jesus falou, olha, o que identifica um cristão como cristão é o quê? Amor. É a capacidade de amar outra pessoa. Isso identifica um grupamento de pessoas como uma igreja cristã e identifica uma pessoa como cristão. Amor. E a gente precisa parar para pensar nisso de uma forma clara, uma forma prática. Pode passar, por favor. João deixou essa escritura, olha o que ele fala: filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Isso é uma coisa muito interessante, né? Essa escritura, a hora que eu estava compartilhando com a Viviane falou, não, essa é uma escritura muito forte, né? Uma escritura, sei lá, que prega pra gente. Mas eu acho que a ideia de João, quando ele deixou essa escritura, é para ajudar a gente a ser mais prático, para ver se realmente a gente está amando outras pessoas. Ele falou, olha, o amor não é só de palavra nem de boca, né? Imagina só se agora aqui, por exemplo, quando eu estou falando aqui do meu aniversário de casamento, a Viviane fala, ele está falando lá na frente, mas em casa ninguém conhece ele. Em casa é um cara grosso, egoísta,
que não cuida de mim, ia adiantar alguma coisa? Não ia adiantar nada. A hora que eu estivesse falando aqui, ela ia fazer cara feia, não ia rir. E assim, uma coisa que eu queria falar, pode passar mais um. É o seguinte, né? Queria que vocês pensassem, só espera um pouquinho, Gil. Queria que vocês pensassem o seguinte: qual que é o principal indicativo que você ama alguma coisa? O que vocês acham? Gasta tempo fazendo. O que mais? Gasta tempo pensando. O que mais? Uma coisa, um indicativo. Larga seus interesses. É interessante, né? Lá na minha igreja em casa, tem o Muralha lá, o Anderson, que ele é... Eu perguntei pra ele lá na igreja em casa, eu falei assim: Você é galo, Anderson? Ele falou assim: doente, doido. Aí ele falou: galo doido. Aí eu falei assim: cara, e você gasta dinheiro com galo? Ele falou: gasto. Como que você gasta? Eu tenho Premiere. E eu falei pra ele: e se passar 6 horas de jogo do galo direto, você vai gostar? Ele: só força. A linguagem dele. Põe uma coquinha gelada lá do lado. Ou seja, quando você... Pode passar aí, ó. Eu até coloquei isso, né? Quando você ama alguma coisa, você gasta tempo, né? Olha a cara de feliz da mulher e o cara assistindo futebol. A gente gasta tempo com aquilo que a gente ama. E esse é um indicativo claro pra gente, né? Muitas vezes você gasta dinheiro também com o que você ama, né? E quando você gasta dinheiro com aquilo que você ama, você não vê como dispêndio, você vê como, puxa, que bom que eu tive a oportunidade de gastar dinheiro com isso. Que seja um sapato, que seja carro. Eu gosto muito de carro. Toda hora eu estava falando lá no bate-papo, outro dia eu sonhei que eu estava dirigindo um Audi. Eu estava lá dirigindo, o desgramado do celular despertou. Eu até coloquei o soneca de novo para ver se eu voltava, mas não deu. Pobre. Mas assim, quando eu passo tempo limpando o nosso carro, porque eu gosto, né? Porque eu amo, né? E uma coisa interessante também para a gente pensar é o seguinte: vocês acham que tem diferença entre amar e gostar? O que vocês acham? Sim. É possível eu amar alguém sem gostar? O que vocês acham? Claro. Com certeza. E é possível eu gostar de alguém sem amar? Então vamos pensar. Vamos pensar uma coisa. Vocês já viram na Bíblia em algum lugar Jesus falando assim: gostem-se uns dos outros? Não, né? A gente mistura essas palavras, né? Porque no português a gente usa esses termos, né? Eu amo bife com batata frita, né? E eu gosto de bife com batata frita. A gente mistura esses termos. Mas é interessante, gostar tem muito a ver com o quê? Com empatia, afinidades, né? Por exemplo, aqui na igreja tem um time de futebol, né? Como é que chama mesmo? Atos. Eu tenho certeza que os caras lá se gostam. Porque jogam futebol juntos, discutem, falam de jogo. Eu não gosto de futebol. Então, tem a ver muito, gostar tem muito a ver com afinidade. E a gente não é obrigado a gostar de todo mundo. Não é verdade isso, né? Isso às vezes acho que é uma pressão que a gente põe na nossa mente. Não é um mandamento bíblico e a gente não é obrigado a gostar de todo mundo, mas amar a gente é. Então, assim, uma definição de amor que eu queria dar, que eu acho que ela tem muito a ver com o que a Bíblia ensina: amar é o quê? Atender necessidades. Amar é isso, é atender necessidades. Tem uma escritura que fala o quê? Não adianta nada falar para o irmão: vá com Deus e deixar ele com fome. Por que não foi amor? Por que vocês acham que não foi amor? Não supriu a necessidade dele. E nós temos necessidades várias, necessidades físicas, emocionais. Interessante, eu encontrei com o irmão no fundo ali agora, falei com ele assim: ó, vou falar você no culto, eu não vou falar seu nome não. Aí ele falou assim: cara, a gente está precisando inclusive conversar de novo. Como é que foi a situação com esse irmão? Eu não estou falando isso, irmão, falando que eu sou exemplo nisso, não. Porque eu estou aprendendo e sendo desafiado também. Mas esse foi um dia que eu consegui amar. Eu acabei de pregar, e aí esse irmão... Geralmente as pessoas vêm
agradecer e tudo, e esse irmão veio agradecer, e ele tava assim, sabe aquela carinha de cachorro que caiu do caminhão de mudança? Aí eu percebi, o irmão tá até rindo agora, eu vou falar o nome dele. Aí eu falei com ele assim, ô cara, você tá bem? Ele falou assim, não cara, não tô tão bem não. Aí eu falei assim, bom, aí eu podia muito bem falar assim, ó, Jesus te ama, né, tamo junto, né, alguma coisa assim, né. Mas eu falei com ele assim, vamos ter uma conversa? Ele falou assim, vamos. Aí eu falei assim, ó cara, a Viviane tá viajando, vamos conversar pelo Skype? Aí ele falou assim, vamos. Aí quando foi mais ou menos 10 horas, a gente conseguiu fazer a conexão por Skype. E aí eu fiz aquela pergunta que a gente usa muito na igreja, qual que é? E aí, irmão, como que você tá? Né? Que é uma pergunta ótima, uma pergunta aberta que abre possibilidades, né? E aí esse irmão falou por 1h30 mais ou menos. E eu não falei muito. Eu ouvi ele, falei só algumas coisas. E no final, eu vi que ele ficou feliz. E a gente criou uma conexão. E essa semana a gente deve ter uma outra conversa. Então assim, mas eu pensei muito bem nisso. Eu podia muito bem ter parado ali no início da conversa. Ou se não, nem ter perguntado. Olhado para o rosto dele e falar... ele é dos solteiros mesmo, eu sou casado, tem muita coisa para fazer, deixa quieto. E eu queria que vocês pensassem nisso. Quantas vezes a gente tem feito isso no nosso meio? A gente vê às vezes que a pessoa não está bem, a gente percebe que algo não está indo bem, a gente simplesmente deixa passar. E a gente precisa, irmãos, um indicativo do amor muito grande é o que? É passar tempo com as outras pessoas. Então assim, um irmão, eu vou falar o nome também porque eu queria levantar o que ele faz. O Anderson Marinho é exemplo nisso, de passar tempo com outras pessoas. Ele estava falando comigo e falou, Fábio, muitas vezes eu levo um irmão para fazer compra no supermercado comigo, porque eu não tenho tempo para poder fazer de outra forma, eu levo ele comigo no supermercado e a gente vai conversando. A Viviane tem feito uma coisa interessante, ela coloca, muitas vezes liga para uma irmã no Viva Voz do carro, e à medida que ela está indo para o trabalho, ela vai conversando com a irmã, e às vezes volta conversando pelo Viva Voz. Ou seja, se a gente quiser, a gente consegue esse tempo. Né? Todos nós estamos numa correria muito grande, né? Cada vez o trânsito fica pior, a gente está trabalhando, eu estou trabalhando, estou fazendo pós-graduação, mas a gente não pode perder de vista o que é mais importante, amém? A gente precisa se relacionar, irmãos. Eu acho assim, essa pergunta que a gente aprendeu a fazer na igreja é uma pergunta muito boa, e a gente tem que se perguntar quantas vezes a gente tem feito ela. Falei, irmão, como que você está? E criar uma conexão com esse irmão. Uma coisa que eu tenho aprendido também que é muito legal é você chegar para um irmão, para uma irmã, mesmo que você não tenha muito tempo, e falar assim, olha, pelo que eu posso orar por você? Pelo que eu poderia estar orando por você? E aí você orar por aquela pessoa, isso cria conexões. Outro dia eu cheguei para uma irmã e fiquei sabendo que a mãe dela não estava bem. E aí eu tomei uma decisão, porque a gente sempre fala assim, né? É uma coisa típica de cristão, não, eu vou orar, né? A gente fala isso, né? Mas muitas vezes a gente nem ora, né? A gente fala e não ora. Aí o que eu fiz? Eu coloquei no lembrete do meu celular de manhã, mais ou menos no horário que eu ia fazer tempo com Deus, orar pela mãe de fulana. E aí eu orei vários dias pela mãe dessa irmã. E outro dia eu perguntei, e aí, sua mãe, como que tá? Você acha que ela se sentiu amada ou não amada? E foi uma coisa do outro mundo? Todos nós podemos fazer, assim, eu posso fazer mais, eu reconheço que eu posso fazer mais. Então, assim, eu queria que a gente pensasse nisso, irmãos, de como você pensasse durante a sua semana, no seu dia a dia, como você pode amar mais. Como você pode... Eu digo, eu não estou falando assim pra gente tanto amar mais, quanto pedir ajuda também, mas promover relacionamento entre nós. Promover conversas, promover amizade. Uma irmã perguntou assim, mas Fábio, você está falando isso sobre a igreja toda ou dentro das igrejas em casa? Eu acho que um ótimo começo é dentro das igrejas em casa. A gente não consegue ter relacionamento com todo mundo, é difícil. Mas se a gente conseguir fazer isso pelo menos nos grupinhos de igreja em casa, amizades sinceras, conversar sobre casamento, isso vai ajudar muito. Eu cheguei
quarta-feira lá na igreja em casa, e a gente estava lá conversando a amenidade lá, esperando. A gente, quando a igreja em casa na casa da Dona Luzia, a comida sempre é boa. A gente estava esperando lá para ver o que a Dona Luzia ia servir, e eu chamei esse irmão, chamei o Anderson e falei assim: irmão, vamos chegar ali. Aí eu fui e falei do meu coração para ele, confessei algumas dificuldades que eu estava tendo naquela semana, e a gente se conectou. A gente tem se conectado, e essas coisas conectam a gente, essas coisas. Quando a gente fala das dificuldades, quando a gente pede ajuda, a gente cria conexão espiritual. E eu tenho certeza que hoje eu já sou mais amigo desse irmão do que eu era antes dessa conversa. Mas a gente precisa tomar a decisão de fazer. Amém? Então, assim, a ideia dessa aula aqui não é deixar ninguém pesado, deixar ninguém culpado, mas é você pensar: como que nessa semana eu posso ser um cara que vai se relacionar melhor? Vai se relacionar de forma mais efetiva. Amém, irmãos? Queria mostrar para vocês também, pode passar aí, por favor. Não é propaganda, a Igreja de Belo Horizonte não está ganhando nada com isso, mas eu queria mostrar onde que vocês conseguem adquirir o livro, que eu acho que muita gente não sabe. O livro, ele não tem físico, não tem ele em papel para comprar, então ele está sendo vendido no site da Amazon. Então você coloca lá uns aos outros lá em cima, vai aparecer lá o livro. Aí, mais um, por favor. Aí depois vai para essa tela aqui. Então, acho que ele está custando R$24,99, né? E aí é o seguinte, você compra aí e depois baixa um aplicativo no celular Android que chama Kindle. Eu acho que ele está em algum lugar aí escrito. Ah lá escrito lá, ó, Kindle, tá vendo? K de que bom, I de igreja, N de navio, D de dado, L de laranja e E de escola, Kindle. Aí depois que você faz isso, ele aparece no seu celular. Eu comprei uma vez só e a gente está lendo, eu estou lendo no meu celular e a Viviane está lendo no tablet. Porque ficou tudo atrelado ao meu e-mail. Aí a gente não vai fazer isso, né? Também, né, irmão? Comprar com e-mail para a igreja inteira, né? Mas pelo menos dentro da família, acho que não tem problema nenhum a gente fazer isso. Você não está pirateando nada, porque nos dois aplicativos está o meu e-mail. Então por isso que ele aparece lá nos dois. Mais um. Então eu queria deixar essas dicas finais, irmãos. Primeira coisa, que na medida do possível você tente adquirir o livro. Eu acho que vai ser muito bom, não é uma exigência, ninguém está colocando essa exigência, mas eu acho que vai ser legal. E você faça os seus tempos com Deus no livro. O livro ele tem muitas escrituras, ele é muito bem dividido. Eu estou fazendo meus tempos com Deus todo dia nele. Está sendo muito bom para a gente. Segunda coisa, a gente queria muito inspirar que as igrejas em casa abordem esse tema. De qual forma? Hoje teve a pregação sobre esses assuntos. Então nessa semana na igreja em casa, vocês desenvolvam esse assunto lá no grupo de igreja em casa. Domingo vai ter outra pregação desenvolvendo o tema. E aí na semana vocês desenvolvem o assunto na igreja em casa, entendeu? Eu acho que vai ser muito... Não é uma exigência, pode ser que vocês tenham um outro tema importante para poder lidar na igreja em casa, mas seria muito legal para a igreja andar junto, né? Eu acho que seria uma coisa da gente estar na mesma página e andando junto. E o último tema que eu já falei é o quê? Você planejar como que você pode praticar essa questão de uns aos outros na sua semana. Então assim, irmãos, isso não é nenhum bicho de sete cabeças. Você tem que pensar assim, segunda-feira, como que eu posso fazer para poder me relacionar? Eu não tenho tempo. Eu vou trabalhar o dia inteiro, eu tenho natação, depois eu tenho faculdade. Mas será que você não consegue fazer uma ligação nesse meio tempo com um irmão? E conversar com ele dentro do ônibus, indo lá para a natação, indo lá para a faculdade? Eu acho que todos nós vamos conseguir fazer isso se a gente se esforçar. Amém? Amém. E o sonho, irmãos, é o quê? Que a gente tenha uma igreja tão amorosa, tão conectada, que as pessoas vão perceber que nós somos cristãos e vão querer fazer parte do nosso meio. Vão querer estar num lugar onde as pessoas se amam e se cuidam. A gente tem feito isso? Temos. Não estou falando que a gente não tem feito isso, mas eu acho que sempre vai ter espaço para a gente se arrepender e melhorar. Amém? Queria fazer uma oração para a gente terminar.